Nesse vídeo, nós vamos fazer uma modelagem da concentração de sal em um tanque agitado e vamos utilizar o Python para isso. Mas antes, vamos rodar a vinheta do nosso canal. Bem, vamos entender o problema. Primeiro nós temos um tanque, tem uma agitação e dentro desse tanque tem uma concentração inicial de sal. Entrando no tanque nós temos um fluxo, uma vazão constante e uma concentração de entrada constante. Saindo do tanque nós temos a mesma vazão, então o nível está sempre constante, e uma concentração de saída, que na verdade vai ser a concentração que está dentro do tanque, já que ele está agitado. E temos o volume do tanque. Então nesse primeiro vídeo nós vamos modelar e resolver a nossa equação de forma algébrica e vamos usar o Python para isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, eu vou calcular o balanço de massa dentro desse tanque, né? Então, se eu tenho uma quantidade de sal que está aqui e tem uma entrada, se essa entrada, dependendo do valor dessa entrada, se ela for menor, ela vai diluir o tanque. Se ela for maior, a concentração aqui vai aumentar. Então, nós temos o nosso balanço, o nosso acúmulo de sal aqui dentro, que pode ser um acúmulo ou um decréscimo de sal aqui dentro, nós vamos chamar de dm/dt, que é o quantos quilos por hora, né, que vai aumentar ou diminuir, né? Então, é uma derivada aqui da massa, da vazão mássica que está variando dentro do tanque. Então, o quanto acumulou ou diminuiu é igual o que entrou menos o que saiu. O que entrou é o fluxo que está em, vamos dizer, metro cúbico, litro por hora, vamos dizer em metro cúbico, e a concentração, por exemplo, em quilo por metro cúbico. Então, se eu multiplico o fluxo em metro cúbico por hora pela concentração em quilo por metro cúbico, né, o metro cúbico cancela, então fica quilo por hora. Então, quilo por hora aqui, quilo por hora aqui, quilo por hora aqui. Então, estamos fazendo a conta com as mesmas unidades. Então, dm/dt é F, concentração de entrada, menos o F, concentração de saída. Se eu dividir tudo pelo V, nós deixamos em função da concentração, porque massa dividido pelo volume é concentração. Então, nossa equação fica a derivada da concentração pelo tempo, que é igual a um número constante, que é a vazão dividida pelo volume, que multiplica a concentração de entrada menos a concentração de saída. Então, para a gente resolver isso, a gente vai escrever a equação dentro do Python. E como eu disse, a gente vai resolver isso de forma algébrica. E para resolver de forma algébrica, eu vou usar um pacote do Python chamado SymPy. Sy de symbol e Py de Python. Então, from SymPy import asterisco. Vou utilizar uma fonte para nossa equação ficar escrita de forma bonitinha aqui, né? Antes de mais nada, eu vou dar só limpar aqui os outputs para a gente rodar isso de novo, né? Então, from impy import asterisco, init printing use unicode go true, para a gente usar uma letra bonitinha para nossa equação. Vou definir o meu C como um símbolo, né, porque ele vai ficar em função dele. Vou limpar a variável, né, porque ele vai ser uma função. Vamos definir também o T, que é o nosso tempo, o F, que é o nosso fluxo, o V, o volume, o CE e o C0, todos como símbolos. Então vai ficar tudo em função dessas variáveis. E vamos escrever a equação diferencial. Como que eu faço isso? Vou chamar de aqui a minha equação igual. É a diferencial de C dt. Então eu pego a minha equação C de t, ponto diff. Eu tenho a diferencial dela. Menos, né? Menos, eu vou passar esse termo todo para o lado de lá, para ela poder ficar igual a zero, né? Então o F sobre V, que multiplica concentração de entrada menos a concentração de saída. Só que a concentração de saída é a própria função, né? Então eu tenho que deixar toda a minha função como se fosse igual a zero. Porque eu vou resolver, quando eu vou resolver dessa forma. E aí eu coloco aqui
a minha equação. Então vamos rodar esse programinha, Shift Enter, rodei, e agora vamos escrever, vamos ver como é que ficou a equação. Shift Enter de novo, e nós temos aqui a nossa equação escrita, né? Não está resolvida ainda, ela está escrita. Então é o dc dt menos f de ce menos c sobre v. E agora, para resolver, nós vamos resolver a equação que nós definimos aqui em c de t, ou seja, vai ficar c de t igual o resultado dela quando ela está igual lá a zero. É zero. Shift Enter, nós temos então a nossa equação resolvida. Como é uma equação diferencial, ela traz uma constante de integração, C1. Então, minha equação ficou c de t igual constante de integração C1, que multiplica a exponencial de um termo, que é o menos o fluxo dividido pelo volume vezes o tempo, mais a concentração de entrada. Né? Então, essa é a minha resolução. E a gente precisa, então, encontrar quanto vale o C1. Então, é um problema de valor inicial, porque eu sei que no início de tudo, a minha concentração dentro do tanque é C0. Então, em T igual a zero, e o que C0 é igual ao C1 vezes esse termo que vai ficar igual a 1, já que E elevado, qualquer coisa multiplicada por zero é zero, então E elevado a zero vai ficar 1, então vai ficar aqui o meu, então C0 é C1 mais CE, ou seja, meu C1 vale C0 menos CE. Substituindo esse valor aqui na nossa equação, nós ficamos então aqui com a concentração igual a C0 menos CE, que tudo isso multiplica a exponencial desse valor de menos F sobre V vezes o tempo, né, mais a concentração inicial. Nesse primeiro vídeo nós vamos parar por aqui, né, resolvemos então a nossa equação de forma algébrica. No próximo vídeo, então, nós vamos plotar esse gráfico e vamos fazer uma avaliação do que aconteceu dentro do tanque, fazendo mudanças então nos parâmetros. Se gostou do gráfico, dá um joinha. Se gostou do vídeo, dá um joinha e inscreva no nosso canal.